Hoje eu vou te ensinar a fingir que sabe falar inglês. Mas, Gabriel, pra que eu quero fingir que eu sei falar inglês? Simples. Primeiro que ninguém fala perfeitamente, nem o falante nativo da língua. E o falante nativo de inglês usa dessas palavras pra tapar buraco, ou seja, pra cobrir as imperfeições da fala. E se você usar essas palavras, você vai não só preencher lacunas quando você não souber palavras, mas também vai ficar mais fácil de entender. E automaticamente você vai soar mais fluente, porque ao invés de travar, ao invés de gaguejar, você vai usar uma dessas palavras pra preencher as lacunas das suas frases. Eu tô falando aqui de filler words. O que são filler words? A palavra filler significa recheio, preenchimento. E você vai entender bem do que eu tô falando à medida que você vai vendo os exemplos. Então nós vamos ler esse artigo do site FluentU, que se chama 20 Plus Useful English Filler Words. Tá dizendo que nós temos mais de 20 filler words, né, palavras de preenchimento em inglês úteis. E aproveitando o artigo tá em inglês, a gente já vai acabar fazendo uma leitura guiada. Então, ao longo do caminho, você já vai aprender muito vocabulário. Vai ser uma aula bem produtiva. Os outros vídeos aqui no canal que eu fiz nesse modelo, vocês gostaram bastante. Então eu resolvi trazer algo para te ajudar ainda mais. Vamos lá então para os exemplos. Primeira palavra de preenchimento, well. Olha que legal, tem até um botãozinho aqui, se eu clicar. Well. Dá para ouvir a palavra. Então, well é a primeira palavra de preenchimento. Vamos ler? Tá dizendo assim, ó. Well can be used in a few different ways. You can use it to show that you're thinking. Então, o well pode ser usado de algumas formas diferentes. Você pode usar ele para mostrar que você tá pensando. Olha só o exemplo. Well, I guess $20 is a good price for a pair of jeans. Bom, eu acho que $20 é um bom preço para um par de calças. O que o well vai significar aqui? Um preenchimento. Ao invés da pessoa gaguejar, tipo, eu acho que $20 é um bom preço. Ao invés de falar você fala well. Você preenche aquilo. Você vai soar mais fluente, né? Tipo, cara, ele não gaguejou, ele falou uma palavra que existe em inglês e que falantes nativos de inglês falam também. O próprio I guess significa eu acho que, né? Pensa só, se você falar pra alguém, bom, eu acho que você não falou nada ainda. Você só, sei lá, talvez preparou o terreno ali pro que você vai falar. Mas não tem mensagem alguma, não tá completo ainda. E vai te ajudar pra caramba. A gente faz isso em português o tempo todo, né? Sei lá, alguém te pergunta alguma coisa, e aí, o que você acha sobre tal coisa? Bom, eu acho que talvez você não tenha tudo pronto na sua cabeça. Pensa assim, ó, nem tudo é um discurso preparado, que você memoriza e sabe exatamente o que vai falar. Não, a maioria do que você fala no dia a dia é improvisado. Você pensa naquela ideia e você quer expressar ela na hora ali. Então é normal você não ter as palavras prontas na ponta da língua, né? Às vezes você precisa de 1 segundo ou 2 pra pensar, pra que aquela palavra venha até a sua mente. E às vezes quando você fala well, I guess, a palavra pode vir. Às vezes 1 segundo é valioso. E muitas vezes a pessoa que tá te ouvindo não vai entender como imprecisão ou sei lá, o cara tem um inglês ruim. Não, às vezes a pessoa tá pensando que você quer escolher uma palavra melhor. Ou no caso aqui, ó, o número melhor, esses $20 aqui, deu na telha do cara aqui do nada. É tipo, imagina que você faz uma pergunta aleatória pra mim. Tipo, Gabriel, quanto que esse livro custa? Quanto que você acha que esse livro custa? Como que eu vou reagir? Eu não tava pensando nisso, não tava esperando responder isso. Então eu falo, bom, eu acho que R$40. Tá vendo? Essa pausa, esse eu acho que, esse bom, tudo contribuiu para que eu tivesse alguns segundos para escolher um número, entendeu? Mesma coisa com palavras. Às vezes alguém pergunta, o que você achou desse filme? Cara, esse filme é muito, nossa, mas muito, muito inspirador. Talvez a palavra inspirador não tava na minha cabeça, mas nos últimos segundos, talvez no último meio segundo, a palavra veio na minha mente. E naquele outro vídeo que a gente falou sobre falar fluentemente, a gente aprendeu sobre velocidade. Se você desacelera um pouquinho, você vai ter mais tempo para processar a informação e lembrar mais do vocabulário. Se você usa filler words, você vai ter ainda mais tempo para que a palavra venha à mente. E muitas vezes é tudo que você precisa. Tempo. Ele tá dizendo aqui, ó. You can also use it to put a pause in a sentence. Também pode usá-lo para colocar uma pausa em uma frase. Olha só o exemplo aqui, ó. The apples and cinnamon go together like, well, apples and cinnamon. Então, quando você tá dizendo uma coisa óbvia, né? Então, por exemplo, maçã e canela vão juntos. Tipo, imagina que isso aqui é o nome de uma receita, né? Tipo, tem uma receita chamada maçã e canela. Então, a maçã e canela vai junto. Tipo, bom, maçã e canela. Uma coisa... Até o tipo aqui, ó, like, também é um filler word, né? Te ajudou a pensar. Quando você fala, tipo... Ou fala, sei lá, bom... Tudo isso é pausa, tudo isso é ganhar tempo para que uma palavra mais precisa, um número mais preciso venha à sua mente, ok? Aí tá dizendo aqui também, you can even use the word to stall, delay. Pode até usar a palavra para
gaguejar ou atrasar um pouquinho, né, a frase. Como no exemplo aqui, well, fine, you can borrow my car. Então, sei lá, às vezes a pessoa tá hesitando aqui, né? Ele também é uma das formas de interpretar stall. Então, bom, tá bom, você pode pegar meu carro emprestado. Então a pessoa tá passando essa mensagem de que, tipo, ela tá hesitando ali, tipo, quer demorar um pouquinho, quer pensar um pouquinho. E essa pausa não vai parecer que você não sabe falar inglês. Não, é uma coisa natural da fala. E é o que a gente mais faz naqueles vídeos de série aqui no canal. A gente percebe as imperfeições da fala em inglês e a gente tira aquele perfeccionismo, tipo, nossa, eu vou falar inglês, tem que ser perfeito, como se fosse um discurso decorado. Não, olha só como as pessoas falam inglês. Elas falam imprecisamente também. Não existe uma fala perfeita. Uma fala ideal é uma fala imperfeita. Beleza? Vamos lá, segundo filler word que a gente tem aqui, ó. Já que tem o áudio, não vou nem falar. Confesso que não é tão usual assim como e tá? Então tá dizendo aqui, ó. And are mostly used for hesitation, such as when you don't know the answer or don't want to answer. Então tá dizendo que esses 3 filler words aqui são, maior parte das vezes, usado para hesitação. Tais como, né, ou como, por exemplo, such as, quando você não sabe a resposta ou não quer responder. Então não tem nada a ver com não saber inglês. Às vezes você não sabe a resposta. Por exemplo, qual que é a capital do Afeganistão? Você não sabe a resposta, você gaguejaria em português também, né? Então a pessoa que falou os 3, né? I thought the project was due tomorrow, not today. É como se o cara gaguejasse aqui, né? Tipo, eu achei que o projeto era para entregar amanhã, não hoje. Inclusive esse aqui é muito comum. Quando você ouve alguém falando a pessoa quis dizer eu, né? Aqui com um gaguejo em seguida. Então não vai ser o igual a gente faz em português, né? Tipo, eu, Não, até o gaguejo muda em inglês. Fica né? I have e é o Não é tipo é Tem até um nome esse som, se chama schwa. Logo vou fazer um vídeo falando só desse som. Acredite ou não, é o som fonético mais presente no inglês. Tem muita palavra que você não entende, não reconhece por falta desse som fonético. Então se inscreve no canal aqui pra você não perder quando eu postar. Tá dizendo aqui, ó. You can use any of the words at any time. They don't all have to go together. Então tá dizendo que você pode usar qualquer uma dessas palavras em qualquer momento, né? Elas não precisam ir juntas. O exemplo tá tudo junto aqui só pra ilustrar, né? Mas não precisa ser junto necessariamente. Olha só outro exemplo. I like the yellow dress better. Então a pessoa tá escolhendo, né? Tá decidindo. I like the yellow dress better. Eu gosto mais do vestido amarelo. Vamos lá. Terceiro filler word. Is a thoughtful sound. It shows that you're thinking or trying to decide something. É legal quando a gente já tem esse filler word em português. Se ele já existe, é mais fácil a gente identificar e usar também. Tá dizendo aqui que o é um som pensativo. E ele mostra que você tá pensando ou tentando decidir uma coisa. Olha só esse exemplo. I like the red bag, but I think I'll buy the black one instead. Tipo, eu gosto da bolsa vermelha, mas eu acho que eu vou comprar a preta ao invés da vermelha. É quando você vê instead no final da frase, é tipo, ao invés daquilo que foi dito antes. Quarto filler word. Esse aqui é o campeão, hein? A gente ouve muito like. E uma observação, até esqueci de falar isso lá no começo. Cuidado pra você não overuse, né? Usar demais filler words. Porque pode virar um vício de linguagem. Igual em português, né? Se você fala muito né, igual eu falo muito né? Né? É um vício de linguagem, apesar de ser uma coisa usual e ajuda a conectar com a pessoa que tá te ouvindo, né? Ó, falei né de novo. É um vício, né? Falei de novo. Like is sometimes used to mean that something is not exact. Então, a like é, algumas vezes, né? Às vezes, usado pra significar, né? Ou pra querer dizer que alguma coisa não é exata. Então, like não é só o verbo gostar, ok? Like também é um filler word. A gente vai traduzir ele aqui agora. Olha só. My neighbor has, like, 10 dogs. Meu vizinho tem, sei lá, 10 cachorros. Parece com sei lá, né? Tipo, eu tô dizendo que o número foi aproximado. Tipo, como tá dizendo que não é exato. Parece muito com o tipo também. Meu vizinho tem, tipo, 10 cachorros. Parecido com o tipo. A gente já viu um exemplo aqui atrás, né? Aqui, né? Tipo, like. Assim como em português, pode ser um vício de linguagem, né? Cuidado pra não falar o tempo todo. Aí tá dizendo aqui, ó. In the above example, the neighbor probably doesn't have exactly 10 dogs. Rather, the neighbor has a lot of dogs. Aqui no exemplo acima, né? Above, acima, o vizinho provavelmente não tem exatamente 10 cachorros. Ao invés disso, ó, outro jeito de falar ao invés. Rather é o mesmo que instead. O vizinho tem muitos cachorros. Então, às vezes a gente fala que tem 10,
Só pra falar que é muito, né? Por exemplo, sei lá, tinha umas 10 pessoas. Mas às vezes é um exagero, né? Que você não sabe o número exato. Usually, though, the word is used when you need a moment to figure out the next word to use. Olha só, isso aqui é genial. Mas, geralmente, né? Usualmente, lembrando que though é um jeito de falar mas. Só que meio que vem depois. A palavra, né? Essa palavra like aí, é usada quando você precisa de um momento pra figure out. Pra descobrir a próxima palavra que você vai usar. Como a gente já falou agora há pouco, a fala não é como um discurso decorado. Então você não tem tudo na ponta da língua. Às vezes você tem que surgir com uma palavra na hora. Olha só o que tá dizendo aqui, ó. My friend was like completely ready to like kick me out of the car if I didn't stop using the word like. Meu amigo tava tipo, eu não sabia exatamente o que falar aqui. Então eu precisei de um segundo, talvez, ou menos, pra pensar em alguma coisa. Então meu amigo tava tipo completamente pronto pra, tipo, me chutar pra fora do carro se eu não parasse de falar a palavra tipo, né? Tipo, tava exagerando de falar like. Então, cuidado pra não virar um vício de linguagem, mas moderadamente é um preenchimento, é melhor do que gaguejar. E é justamente o que tá falando aqui embaixo, ó. Keep in mind that the word like as a filler is seen as a negative thing. The word is often overused by young females and can make you sound like you're not sure what you're talking about. Então, ó, cuidado. Tenha em mente que a palavra word, como filler, né, como preenchimento, é vista como uma coisa negativa. A palavra é muitas vezes overused, ó, muito usada demais, overused por jovens mulheres, young females, e pode fazer você soar como se você não tivesse certeza no que você está falando. Perceba que a gente falou like como também, comparando. Então não precisa ser radical, tipo, não vou falar like em nenhum momento. Não. Like é pra falar como também, tá comparando. Como, tipo, até o sei lá que a gente falou agora há pouco, né? Imagina que eu não sei o que falar. Tipo, meu amigo tava, sei lá, no Rio de Janeiro. Então, eu preciso de um segundo pra lembrar do Rio de Janeiro. E serviu como um preenchimento. Só cuidado pra não overuse it, pra não usar demais. Number 5. Actually. Actually is an adverb, a word that describes an action. Many English adverbs, though not all of them, have an ly at the end of the word, which makes it easier to recognize them. Tá só descrevendo o que é o actually. Ele é um advérbio, uma palavra que descreve uma ação. E aí muitas palavras em inglês, né, apesar de não ser todas elas, tem um ly no final da palavra, no qual torna mais fácil reconhecê-las. E é uma informação importante saber que não são todas elas. Toda regra gramatical que você aprende, você tem que se preparar para as exceções, né? Por exemplo, na aula que eu falei sobre cognatos, eu falei, olha, toda vez que você vê um ly no final, você sabe que é mente. Então, por exemplo, naturally é naturalmente, immediately é imediatamente. Só que actually não é atualmente, é um falso cognato, então é uma exceção. Por isso que acaba sendo frustrante estudar gramática, porque você aprende, beleza, aí você vai ver que na prática parece que ninguém obedece às regras, ou tem exceções, mais exceções do que regra. Então é bem frustrante, muitas vezes, a gramática. Então, Gabriel, se actually não é atualmente, o que é actually? Actually é equivalente a na verdade. Olha só o que tá dizendo aqui, ó. Some adverbs can be used as fillers to change the strength of a statement. Então, alguns advérbios podem ser usados como fillers, como preenchimento, para mudar a força, a intensidade de uma afirmação. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que não está exemplificando exatamente essa aplicação aqui, então eu vou dar uma frase para você de exemplo. Imagina que eu queria falar assim, ó. Essa pessoa é extremamente caprichosa. O extremamente é um advérbio. E eu posso usar esse advérbio para preencher uma lacuna, porque eu não tava com a palavra caprichosa na cabeça. Eu surgi com ela do nada. Então eu precisei de um segundo para pensar. E ao invés de ficar quieto nesse um segundo ou gaguejar em um segundo, eu falei extremamente. Vou dar mais um exemplo. Eu cheguei na loja e a loja estava completamente destruída. Olha só, o completamente, por cima a palavra grande também, preencheu um pedação da frase. E aí o destruída, eu tive tempo, enquanto eu estava falando o extremamente, o completamente, de pensar numa palavra mais precisa, entendeu? É isso que quer dizer essa frase aqui. E aí tem um exemplo. For example, the word actually is used to point out something you think it's true, when others might not agree. Então, actually, que significa na verdade, é usado para apontar que algo que você acha que é verdade, quando outros podem não concordar. Então, imagina que, por exemplo, aqui tá falando de pugs, né? Aquele cachorrinho feio que todo mundo gosta. Imagina que tá todo mundo falando, é feio, é feio, é feio. Aí você fala, ó, na verdade, pugs are really cute. Tipo, na verdade, eles são bem, bem fofos.
Actually, pugs are really cute. Então, quando você fala actually, parece que você tá contradizendo. Na verdade, por exemplo, alguém fala assim, nossa, cara, tá frio demais hoje, tá frio, tá frio. Aí você fala, na verdade, pessoal, não tá tão frio assim não, olha aqui, tá 20 graus Celsius. Então é nesse sentido que você fala actually. Number 6. Basically. Basically é basicamente. Muito útil, né? Eu mesmo faço isso em português o tempo todo. Às vezes eu não lembro da palavra, eu falo basicamente. Então, por exemplo, no começo da aula, eu explico o que a gente vai fazer na aula e tal. Aí eu meio que resumo, tipo, basicamente, isso aqui é um aulão. Basicamente, isso aqui é uma aula de gramática. Basicamente, acaba resumindo, né? Tipo, dando uma ideia final de alguma coisa. É o que tá dizendo aqui, ó. Basically is also an adverb. It is used when you're summarizing something, like a movie you saw. É um advérbio também. E é usado quando você tá summarizing, tá resumindo algo. Como, ou like, também é como, né? Como um filme que você viu. Olha só o exemplo. Basically, the last Batman movie was really exciting. Então, basicamente, o filme foi muito animante, né? Foi muito legal, foi bem divertido, foi bem fun, bem exciting. Tipo, você não vai contar o filme inteiro, né? Você vai resumir. Basicamente, foi um filmaço. Basicamente, foi o melhor filme do ano. Number 7, seriously. Seriously. Que é um jeito de substituir o very. Tá cansado de falar very? Dá pra falar seriously, dá pra falar really. Olha só a descrição. The adverb seriously is used to show how strongly you take this statement. Então tá falando que o advérbio seriously é usado pra mostrar o quão forte é a sua afirmação. Olha só. That roller coaster was seriously scary. Então, aquela montanha russa, aquela roller coaster, foi muito assustadora. Então, ao invés de falar very, a pessoa falou que ela tava seriamente, tava muito, muito mesmo, muito scary. E é um ponto muito importante pra gente. Pro brasileiro, o tom de voz acaba sendo uma das coisas mais importantes na hora da fala. Então, se você pega uma frase como essa, né? Tipo, tava muito assustador. Você só muda o tom de voz no muito, né? Tava muito assustador. Aí, em inglês, você não precisa se preocupar tanto com o tom de voz, porque seriously é como se fosse um nível acima de very. Assim como really. Tava really scary. Tava seriously scary. Mas o importante é você notar o peso da palavra. Number 8. Literally. Literally. Tem muita gente também que fala literally. Literally is another adverb. It really means something that is true. But many times in conversation, it's used with a different meaning to express strong feelings. Então, o literally, que é literalmente, né? Ó, li no finalmente, né? É um outro advérbio. Ele, na verdade, significa algo que é verdade. Mas muitas vezes, na conversa, é usado com um significado diferente para expressar sentimentos fortes. Então é engraçado, né? Falar que literalmente, a palavra literalmente em inglês pode não significar literalmente. Deu pra entender, né? Se não falei muito rápido. Então, a pessoa pode estar falando literalmente, ao pé da letra, ou não. Pode estar só expressando sentimentos fortes, né? Strong feelings. These strong feelings aren't always literal, though. For example, mas, né? Lembra que o though pode ser um mas lá no final. Mas esses sentimentos fortes não são sempre literais. Como, por exemplo, aqui, ó. That's so funny. I'm literally dying of laughter right now. Isso é tão engraçado, eu tô literalmente morrendo de rir agora. Esse literalmente não é literal. É só pra dizer que a pessoa tava rindo pra caramba. E a palavra literally ajudou a expressar esse strong feeling. Number 9. Totally. Totally. Our next adverb is totally, which means completely. It is used to show that you feel strongly about something or that something is important. Então, o próximo adverb é totally, no qual significa completamente. Ele é usado para mostrar que você tem um sentimento forte sobre alguma coisa ou que algo é importante. You totally didn't see me, even though I was right in front of you. E aí cai naquele exemplo de palavras que, quando a gente traduz para português, parece que não faz sentido, parece que a gente não fala assim em português, por mais que a palavra exista na nossa língua. Olha só o que tá dizendo aqui. Você completamente não me viu, apesar de eu estar bem na sua frente. Sei lá, em português seria tipo, você nem me viu. Seria melhor falar you didn't even see me, do nosso ponto de vista brasileiro. Então, minha sugestão é, tenha a mente aberta, porque em uma outra língua as pessoas falam diferente. É só traduzir. As pessoas usam palavras diferentes, a palavra tem uma posição diferente. Number 10, clearly, que também é um advérbio, né? Se tem li no final, né? Costuma ser mente do que claramente. Clearly. The adverb clearly means the same as obviously. Então, significa o mesmo que obviamente. As a filler word, it is used to state something that is very obviously true. Então, como filler word, é usado para afirmar, para alegar, state, que alguma coisa é obviamente verdadeira. Olha só o exemplo.
clearly you don't know what you're talking about. Então, claramente, né, ou obviamente, você não sabe do que você tá falando. Clearly. Serve pra ganhar tempo, não serve? Por exemplo, sei lá, você quer comentar sobre uma palestra que você tá assistindo. Aí você fala, tipo, claramente essa pessoa deve ter passado muito perrengue na vida, né? Então esse claramente meio que introduz a frase, né? Tipo, e é algo que é claro, algo que é óbvio, né? Dá pra fazer isso. Dá pra ver isso. Number 11. You see. You see is used to share a fact that you assume the listener doesn't know. Like, né? Como, ou tipo, e aí vem o exemplo. Então, you see é usado para compartilhar um fato, né? Para contar para alguém alguma coisa que você presume que o ouvinte não saiba. Olha o exemplo. I was going to try the app, but you see, I ran out of space on my phone. Eu ia, né? I was going to. Eu ia experimentar o aplicativo, testar ele. Mas sabe, eu fiquei sem espaço no meu celular. Perceba que eu traduzi como sabe de uma informação que a pessoa não sabe. Ó, doesn't know. Imagina que você queira contar para alguém. Nossa, me atrasei hoje porque eu fui ligar o carro, sabe? E não tava funcionando. Esse sabe é um sabe novo pra pessoa, né? Não sabe que ela sabe. Então é you see. Aí vem o sabe, literalmente. You know. You know. Que a gente ouve tanto nos vídeos, né? Nas séries que a gente já analisou aqui no canal. You know is used to share something that you assume the listener already knows. Então, you know é usado pra compartilhar algo, né? Ou contar algo pra alguém que você presume, assume, que o ouvinte já saiba. Então, não é que ele já sabe necessariamente, você presume. Tá dizendo aqui, ó. We stayed at that hotel. You know, the one down the street from Times Square. Então, a gente ficou naquele hotel, sabe? Aquele no final da rua da Times Square. Então, se for algo que a pessoa já conhece, né? Tipo, you know. It can also be used instead of an explanation. In cases where you feel the listener just understands what we mean. Pode também ser usado no lugar de uma explicação, né? Ao invés de uma explicação. Em casos onde nós sentimos que o ouvinte já entenda o que a gente quer dizer. Olha o exemplo aqui, ó. Nada melhor que exemplo, né? É o que eu sempre falo. Você pode dar a melhor explicação do que é. Igual eu fiz lá na aula do Present Perfect, né? Tem muitos professores que explicam, o Present Perfect é isso, você faz isso. Mas me dá um exemplo, né? Faz uma vez pra eu ver você fazendo, que eu vou tentar imitar você. É o que a gente mais precisa, exemplos. E uma coisa é fato, exemplos vêm à sua mente muito antes do que as explicações que você teve. Eu falei disso na última aula, né? Inclusive teve alguém que comentou no vídeo e fez um textão, né? Tipo, in você usa quando bababá. On você usa quando bababá. At quando usa bababá. Eu pensei assim, né? Engraçado. Como se você fosse lembrar de tudo isso na hora que vai falar. Se você ficar com um exemplo na cabeça, por exemplo, on the table, é um pedaço de frase pronta. Você não precisa pensar, tipo, a mesa, se eu for colocar alguma coisa na mesa, é sobre, né? Então, sobre, se é em cima, eu falo on, né? Uma superfície. Então. Imagina pensar em tudo isso na hora que estiver falando. Mas não fala fluente, né? Fala tendo que pensar, tendo que traduzir, tendo que montar a frase. Então, tudo que você for estudar sobre o inglês, foque nos exemplos. A explicação vai ser boa e tudo mais, mas ela vai sempre precisar de um exemplo para esclarecer. When the elevator went down, I got that weird feeling in my ears, you know? Então, quando o elevador desceu, eu fiquei com aquele sentimento esquisito no meu ouvido, sabe? You know? Então, você usa mais para conectar com a pessoa desse tipo de frase, né? Tipo, você sabe do que eu tô falando, né? Sabe? E é um preenchimento, porque às vezes você não sabe como acabar uma frase. Imagina que você tá contando, tipo, eu peguei um avião, eu cheguei aqui, naquele lugar, sabe? E, nossa, cara, eu fiquei super perdido. Igual quando alguém chega a primeira vez em qualquer lugar, sabe? Então, quando você fala esse sabe, geralmente a pessoa meio que faz um yes, ou chacoalha a cabeça, sei lá, dá um sinal de que tá ouvindo. É uma coisa que a gente precisa muitas vezes pra saber se dá pra continuar, né? Se a pessoa tá entendendo ou não. Como eu já falei em outro vídeo, essa é uma coisa muito cultural. No Brasil, a gente precisa muito de feedback instantâneo. A gente precisa que a pessoa fale um sim, tô entendendo, um entendi, pra você continuar falando. Se a pessoa fica, tipo, parada, como acontece em muitas culturas, né? Principalmente o americano, a pessoa tá ouvindo você, fica que nem uma estátua, assim, só de ouvir. Então você precisa desses feedbacks, né? You know. I mean é um dos campeões também. I mean. Se você traduzir I mean, significa quero dizer. Só que é diferente demais pra gente quando uma pessoa começa a frase com I mean. I mean is used to clarify or emphasize how you feel about something. Então, I mean é usado pra esclarecer
ou enfatizar como que você se sente sobre algo. I mean, he's a great guy. I'm just not sure if he's a good doctor. Então, a pessoa aqui falou, quer dizer, ele é um cara bom. Eu só não tenho certeza se ele é um bom médico. Tipo, esse quer dizer, como a gente fala em português, né? Tipo, quer dizer, pode estar no meio da frase. E também dá pra entender que houve alguma coisa antes aqui dessa conversa, né? Uma pergunta de alguém, ou até mesmo a continuação do que ele já tava falando antes. Ele tá dizendo aqui, ó. It's also used to make correction when you misspeak. Olha só. Também é usado pra fazer correções quando você erra alguma coisa na fala. Isso aqui é genial, porque você muitas vezes erra alguma coisa e você percebe que errou só depois que falou. Então o que você faz? Fala I mean e se corrige. Imagina como se fosse em português. Eu quero fazer isso. Não soa super natural você se corrigindo? É muito melhor do que continuar errado, né? Depois que você já percebeu que estava errado. Olha só o exemplo aqui, ó. The duck and the tiger were awesome, but scary. I mean, the tiger was scary, not the duck. Então ele falou, o pato e o tigre eram incríveis, mas assustadores. Quer dizer, o tigre era assustador, não o pato. Então a pessoa falou alguma coisa e viu que não soou muito bem. E aí fala, I mean, e se corrige. Olha o outro exemplo aqui de números. The cave is 20,000 years old. Essa caverna, ela tem 2.000, quer dizer, 20.000 anos de idade. Genial isso, hein? É uma imprecisão que não é só quem tá aprendendo o idioma comete. Todo mundo faz isso. Se você faz também, você vai soar mais fluente. Parece que você sabe mais inglês do que sabe. 14. You know what I mean? You know what I mean is used to make sure the listener is following what you're saying, tá? Estimular aquele feedback instantâneo que eu já falei agora há pouco. Então, o you know what I mean é usado pra garantir, ó, make sure, garantir que o ouvinte esteja seguindo o que você tá dizendo. I really like that girl, you know what I mean? Eu gosto bastante daquela menina, você sabe do que eu tô te falando? Então é bom pra você conectar com a pessoa, né? Quando você fala, tipo, cara, você sabe do que eu tô falando, né? Você se conecta com a pessoa vai concordar com você, então a comunicação fica melhor, com uma maior conexão. Number 15. At the end of the day. At the end of the day is a phrase that means in the end or in conclusion. Bem simples, né? Significa no final do dia, ou no fim. Em conclusão. A gente fala muito isso em português, né? Tipo, por fim, tal coisa aconteceu. No final das contas, tal coisa é assim. Então ele falou, at the end of the day, we're all just humans and we all make mistakes. Então, no final das contas, né, no final do dia, nós somos todos humanos. Nós todos cometemos erros. Number 16. Believe me. Traduzindo pela letra fica, acredite em mim. Believe me is a way of asking your listener to trust what you're saying. É um jeito, é uma forma, né, uma maneira de pedir ao seu ouvinte para confiar no que você está dizendo. Believe me, I didn't want this tiny house, but it was the only one I could afford. Acredite, eu não queria essa casa pequena, minúscula, mas foi a única que eu pude arcar, né, que eu pude pagar. It's also used to emphasize what you're about to say. As in, believe me, this is the cheapest, tiniest house ever. Também é usado para enfatizar o que você está prestes a dizer. Como, por exemplo, nessa frase, né? Acredite em mim. Tá enfatizando, né? Tipo, ó, acredite. Acredite ou não. Essa é a casa menor e mais barata de todas. 17. I guess, I suppose. I guess and I suppose are used to show that you're hesitant or not really sure about what you're saying. Então, I guess e I suppose, que tipo, eu acho que, eu suponho que, eu presumo que, são usadas para mostrar que você tá hesitante. Ou não tão certo do que você tá dizendo. Isso quer dizer que você fala inglês mal? Não, porque às vezes você não sabe mesmo. Por exemplo, onde foi o fulano de tal? Eu acho que ele tá em casa. O eu acho não é que você fala mal a língua, é que você realmente não tem certeza se ele tá em casa. Olha só o exemplo aqui, ó. I was going to eat dinner at home, but I guess I can go eat at a restaurant instead. Eu ia jantar em casa. Mas eu acho que eu posso comer num restaurante ao invés disso. I guess is more often used in speech, but I suppose can sound classier, a bit smarter. Então o I guess é mais usado na fala, no speech. Mas o I suppose pode soar mais refinado, né? Um pouquinho mais inteligente, né? Mais formal. Number 18, or something. Or something is a sentence ending that means you're not being exact. Então tá dizendo que or something é uma finalização de frase, né? Um jeito de acabar uma frase. Que significa que você não está sendo exato. É muito parecido com quando a gente fala no português ou algo do tipo, né? Por exemplo, o que estão fazendo aí? Estão fazendo uma festa ou alguma coisa do tipo. Or something, seria assim. Tem também or something like that, inclusive tá no exemplo aqui. Tá dizendo assim, ó. The cake uses 2 sticks of butter and 10 eggs. Or something like that. O bolo usa 2 barras de manteiga, né? 2 blocos de manteiga e 10 ovos. Ou
algo do tipo, né? Ou algo assim. Tipo, tá dizendo que você não tá sendo tão preciso, né? Tipo, é algo parecido com isso. 19. Okay? So. Okay and so are usually used to start sentences and can be a sign that a new topic is starting. Eu lembro de uma coisa que aconteceu numa aula hoje. O aluno tava inseguro em falar usually used. Ele falou que soou estranho, tipo, nossa, será que é assim mesmo? Ele tava inseguro, né? Você tem uma certa insegurança às vezes, porque você não sabe se aquilo existe. Você tá inventando aquilo da sua cabeça. E quando você tem contato com o inglês, quando você vê algo na prática, aquilo é validado pra você. Então você fica sem medo de falar aquilo. Eu falei isso na aula dos cognatos, né? E tem palavra que parece tanto com português que parece que é forçada, né? Tipo, integração. Integração é integration. Aí comunicação, communication. Aí a pessoa vai falar integration, ela acha que ela inventou a palavra. Tipo, será que existe mesmo? E quando você vê essas palavras sendo usadas, você tem uma certa validação. Tipo, você fica tranquilo, acaba com aquela insegurança. Entendeu? Então, essas duas palavras, né? Ok e o so, são geralmente usadas para começar frases. E podem ser um sinal que um novo tópico, né? Um novo assunto tá começando. Muito útil, né? So. E aí começa uma coisa nova. So, what are you doing next weekend? E aí? Então, o que você vai fazer no próximo fim de semana? É bem parecido com o e aí também, né? So, they can also be used to introduce a summary. Eles também podem ser usados para introduzir um resumo, né? Tipo, falou, aí quer resumir no finalzinho da sua fala? Ok, so. Ok, so we're going to need to buy supplies for a trip this weekend. Então, nós vamos ter que comprar, né? Tipo, resumindo. Talvez estava na dúvida. Então, nós vamos ter que comprar suprimentos, né? Para nossa viagem esse fim de semana. Já resumindo. Number 20. Muita gente também fala 20 ou 20. Right, e Right and are affirmative responses. They both mean yes. E a gente tem em português, né? O Acredito que seja algo mundial, né? Tem em qualquer língua. Tá dizendo right. So let's prepare a list of all the things we need. Certo? Então vamos preparar uma lista de tudo que a gente precisa, né? Right. Right também no final da frase quebra um galhão. É parecido com o you know what I'm saying. Lá pra pessoa dar um Parece que conecta com a pessoa, né? Quando a gente fala no finalzinho. I heard you. Esse é tipo o só que menor ainda. Fica o sim, saquei, né? Tipo, entendi o que você falou. I heard you. Entendi. That's exactly what he told me too. Esse é exatamente o que ele me falou também. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ler o artigo completo. É muito bom, já pratico o seu inglês, pratico o seu reading e espero ter te ajudado bastante aqui nessa aula. Como eu disse no começo, às vezes você vai soar mais fluente, ou seja, dá até pra fingir que sabe um pouco mais de inglês com esse tipo de coisa. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo e um comentário também. Escreve o que você achou, se você entendeu, se algo não ficou muito bem entendido, se você tem dúvidas novas, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você tiver interesse em entrar pro meu treinamento, tem um link aqui embaixo também. E por favor, considere apoiar o canal, caso já esteja liberado para você o botão de cadastro aqui no canal. Aproveitando, vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, onde eu também fiz uma leitura guiada de um outro princípio do inglês. E vejo lá.